mais de 600 brasileiros retornaram ao Brasil, em voos organizados pelo Reino Unido por meio do Programa de Retorno Voluntário, segundo o Itamaraty. A medida foi adotada para cidadãos que ultrapassaram o período permitido de permanência no território britânico. Mas o Ministério das Relações Exteriores enfatiza que a iniciativa não configura deportação. Os participantes aderiram voluntariamente ao programa, que oferece passagens aéreas e assistência financeira para o restabelecimento em suas cidades de origem. A ação, conduzida pelo governo britânico, foi mencionada após uma reportagem do jornal The Guardian indicar que essa foi a maior operação de repatriação de brasileiros. O Itamaraty reforçou que o programa é consistente com os princípios de assistência consular brasileira e segue diretrizes humanitárias, podendo ser revisado caso seus termos mudem. A polêmica em torno do retorno dos brasileiros ao Brasil chamou a atenção pela escala da operação e pelo termo deportação utilizado por alguns veículos de comunicação. Apesar disso, o Itamaraty esclareceu que os voos fazem parte de uma iniciativa do Programa de Retorno Voluntário, administrado pelo governo britânico, e não representam uma expulsão forçada. Essa distinção é importante, pois reflete uma abordagem diferente de políticas migratórias geralmente associadas à deportação, que ocorre quando um país decide remover compulsoriamente um estrangeiro de seu território. O programa oferecido pelo Reino Unido visa facilitar o retorno de imigrantes em situação irregular, proporcionando não apenas a passagem aérea, mas também suporte financeiro para recomeçarem suas vidas nos países de origem. Essa prática é vista como uma alternativa mais humana para lidar com o problema da imigração irregular, embora ainda seja alvo de críticas, especialmente quando envolve grandes números de pessoas e falta de transparência no processo. No caso dos brasileiros, o The Guardian trouxe à tona o caráter secreto dos voos, o que gerou questionamentos sobre como essas decisões são comunicadas e implementadas. Outro ponto relevante é a inclusão de crianças nesses retornos. Segundo a reportagem, 109 menores estavam entre os brasileiros que participaram da iniciativa. Isso levanta debates sobre os impactos sociais e psicológicos em famílias que precisam recomeçar do zero em outro país. Além disso, a necessidade de revisão constante das condições do programa é essencial para garantir que a adesão continue sendo realmente voluntária e que os migrantes tenham acesso pleno a informações e alternativas antes de tomar sua decisão. Para o Brasil, a situação reforça a importância de políticas públicas que acolham os repatriados, oferecendo suporte para sua reintegração. A parceria entre o Itamaraty e a Organização Internacional para Migrações, OIM, é um exemplo de esforços nesse sentido. Mas especialistas apontam a necessidade de expandir essas iniciativas, especialmente em contextos de retorno em massa. O caso também destaca a necessidade de debates globais sobre políticas migratórias, buscando soluções mais equilibradas e justas para os desafios da imigração irregular. A questão do retorno de brasileiros em situação irregular no Reino Unido levanta discussões mais amplas sobre imigração, direitos humanos e políticas internacionais. Embora o Itamaraty tenha esclarecido que os voos foram organizados como parte de um programa de retorno voluntário, o uso da palavra deportação em algumas reportagens expõe como a narrativa em torno dessas operações pode influenciar a percepção pública. A diferença entre deportação compulsória e retorno voluntário não é apenas semântica, mas reflete abordagens distintas para lidar com migrantes irregulares, com implicações diretas para a dignidade e os direitos dos envolvidos. Programas de retorno voluntário, como o promovido pelo Reino Unido, têm sido adotados por diversos países como uma alternativa mais humanitária à deportação forçada. No entanto, críticos apontam que o caráter voluntário desses programas pode ser questionável, especialmente quando migrantes se sentem pressionados a aderir devido à falta de alternativas viáveis para permanecerem no país. A irregularidade migratória frequentemente coloca indivíduos em situações de vulnerabilidade, limitando sua capacidade de tomar decisões informadas e livres. Assim, é essencial que esses programas sejam acompanhados de transparência, assistência jurídica e acesso pleno a informações para evitar abusos. A operação envolvendo mais de 600 brasileiros, incluindo 109 crianças, também ressalta a complexidade dos casos familiares. Muitas vezes, famílias inteiras migram em busca de melhores condições de vida, enfrentando desafios econômicos e sociais ao retornar ao país de origem. No caso do Brasil, há uma necessidade urgente de políticas públicas
voltadas à reintegração desses cidadãos. Isso inclui não apenas suporte financeiro inicial, mas também programas de emprego, educação e saúde que ajudem os repatriados a reconstruir suas vidas de forma sustentável. A cooperação internacional é outro aspecto central desse debate. A parceria entre o Brasil e o Reino Unido, nesse caso, demonstra a possibilidade de soluções bilaterais para desafios migratórios. No entanto, é fundamental que tais acordos respeitem os princípios de soberania e garantam a proteção dos direitos dos migrantes. A Organização Internacional para Migrações, OIM, desempenha um papel crucial nesse processo, fornecendo apoio técnico e operacional para assegurar que o retorno seja conduzido de forma ética e eficiente. Além disso, o episódio destaca a necessidade de discutir a responsabilidade dos países receptores em relação aos migrantes irregulares. Muitas vezes, essas pessoas contribuem para a economia local, mesmo em condições precárias. Quando enfrentam a possibilidade de retorno, sentem-se abandonadas tanto pelo país de origem quanto pelo país onde buscaram oportunidades. Para muitos, a imigração é um ato de desespero, motivado por desigualdades globais, que continuam a aprofundar o fosso entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento. Por fim, o caso também serve como um alerta sobre a necessidade de melhorar os canais de migração legal. Enquanto persistirem barreiras significativas para a entrada legal em países desenvolvidos, muitos continuarão recorrendo a meios irregulares, arriscando suas vidas e estabilidade para buscar um futuro melhor. O diálogo internacional sobre migração precisa evoluir para incluir soluções mais inclusivas e sustentáveis que respeitem os direitos dos migrantes e promovam o desenvolvimento global compartilhado. Encerrar o debate sobre o retorno de brasileiros do Reino Unido exige uma reflexão sobre as raízes e consequências desse tipo de fenômeno migratório. A imigração irregular, seja para a Europa, os Estados Unidos ou qualquer outra região, é frequentemente o resultado de desigualdades estruturais que levam indivíduos e famílias a buscar oportunidades em países mais desenvolvidos. Para os migrantes, essas decisões muitas vezes implicam abandonar suas raízes, enfrentar riscos consideráveis e viver em condições de vulnerabilidade. O retorno, mesmo quando considerado voluntário, representa um novo ciclo de desafios que exige atenção tanto do país de origem quanto do destino. No caso específico dos brasileiros repatriados pelo Programa de Retorno Voluntário do Reino Unido, as circunstâncias sublinham a necessidade de políticas públicas que considerem não apenas o momento do retorno, mas também a reintegração a longo prazo. Programas de acolhimento devem incluir suporte psicológico, capacitação profissional, acesso à educação e iniciativas para combater a estigmatização que esses indivíduos podem enfrentar em suas comunidades de origem. A experiência de retorno, especialmente quando envolve crianças, não pode ser tratada de maneira burocrática, mas como uma oportunidade de criar novos caminhos para essas famílias. Outro ponto crucial é o papel do Estado brasileiro na proteção e assistência a seus cidadãos no exterior. A proatividade do Itamaraty e de organizações como a OIM é um passo importante, mas também é necessário ampliar os esforços de diplomacia consular para garantir que os brasileiros no exterior, independentemente de seu status migratório, tenham acesso a informações e apoio antes de se encontrarem em situações de irregularidade. A criação de canais mais acessíveis para a obtenção de vistos de trabalho, estudo ou residência é um exemplo de como o Brasil pode atuar preventivamente, colaborando com governos estrangeiros para facilitar a migração legal. Por fim, essa situação abre espaço para um debate mais amplo sobre como o Brasil pode abordar as causas que levam tantos cidadãos a migrarem em condições de vulnerabilidade. Melhorar as condições econômicas, sociais e educacionais no país é fundamental para que a migração deixe de ser uma necessidade e se torne uma escolha legítima e estruturada. Ao mesmo tempo, o país precisa participar ativamente de fóruns internacionais sobre imigração, defendendo políticas globais que sejam mais inclusivas e justas. Concluindo, o caso dos brasileiros repatriados do Reino Unido é um reflexo de desafios globais que vão muito além de um programa específico ou de uma operação de retorno. Ele traz à tona questões de dignidade, direitos humanos e cooperação internacional que exigem soluções integradas e um compromisso genuíno com o bem-estar dos migrantes. O Brasil, como país de origem, tem o dever de acolher e apoiar seus cidadãos, mas também de lutar por condições que tornem a migração irregular um recurso cada vez menos necessário.